No vídeo de hoje eu quero comentar à luz da Bíblia sobre a postura de Biden, diríamos assim, presidente dos Estados Unidos, em dar recursos para projetos pró-aborto. Eu vou começar este vídeo lendo para você o que está em Isaías capítulo 5, verso 20. O texto na Almeida, revista e atualizada, diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. É exatamente isso que Biden e sua administração estão fazendo ao cortarem fundos pró-vida e darem esses recursos a pró-aborto, diríamos assim, em favor do aborto. Então o que isso significa? Eles estão fazendo exatamente o que Isaías 5:20 adverte, ai daqueles que ao bem chamam de mal e ao mal chamam de bem. Na nova versão transformadora diz assim: que aflição espera os que fazem isso. Uma pessoa tira fundos que ajudarão a vida e dá recursos para a morte. Simplesmente ele está se enquadrando na advertência, ele e os seus executivos se enquadrando na advertência de Isaías capítulo 5, verso 20. Na concepção de Deus, existe o bem e existe o mal. E você e eu, mesmo que tenhamos o livre-arbítrio, nós não podemos transformar em mal aquilo que Deus diz que é bom e nem transformar em bem aquilo que Deus diz que é mal. Porque Deus tem seus padrões morais absolutos. Deus é imutável, né? Lemos em Malaquias 3:6, Tiago 1:17, Hebreus 13:8, que Deus é imutável em seus conceitos. Em um dos meus vídeos, eu já argumentei que a mesma palavra grega para criança, ou seja, a palavra grega brephos, ela é utilizada para a criança que está no útero, é utilizada para o feto, e é utilizada para a criança que já nasceu. Tá? Num desses meus vídeos eu dei como exemplo, por exemplo, em Lucas 1:41. A palavra criança no grego brephos se refere ao feto, a criança João Batista, que estava no útero de sua mãe. Já em Lucas 2:21, a mesma palavra grega brephos se refere a Jesus, já nascido. Ou seja, ao utilizar esse mesmo termo grego, Deus não faz diferença entre a criança que não nasceu e a criança que já nasceu. Para ele, ambos são uma vida. Isso prova que para Deus não há diferença entre o bebê no útero e o bebê que está fora do útero. Ambos têm o mesmo valor para o Criador. E em conformidade com isso, o Dr. Ben Carson se posicionou fortemente contra essa política de Biden. Ben Carson se posicionou fortemente na sua página no Facebook. Só queria lembrar para você que Ben Carson não é qualquer um, né? Ele, além de neurocirurgião, é psicólogo, né? É um cirurgião pediátrico, e ele é o primeiro cirurgião a separar gêmeos siameses ligados pela cabeça. Ele entrou para a história da medicina em 1987, quando fez isso. E não foi um procedimento simples. Esse procedimento levou pelo menos 5 meses de planejamento, 22 horas de cirurgia e mais 4 horas de descanso para depois a equipe médica poder falar com a imprensa. E o que Ben Carson, em conformidade com a Bíblia, que valoriza, que dá o mesmo valor para a criança que está no útero do que para a criança que está fora do útero, o que Biden disse
em sua página no Facebook. Vou ler aqui para você. Na verdade não o que Biden disse, né? Que bom se fosse que Biden dissesse isso. Mas na verdade foi Ben Carson em resposta a esta política perversa de dar recursos, né, em favor do aborto. Como neurocirurgião pediátrico, sei inequivocamente que a vida começa antes do nascimento e até operei bebês preciosos dentro do útero de suas mães. A ordem executiva de Biden permitindo fundos para abortos globais é repreensível. Então este neurocirurgião pediátrico, que inclusive já fez cirurgias dentro do útero da mamãe, né, cirurgias nos bebês, ele sabe, né, que a vida começa antes do nascimento. Se Biden e seus executivos não se arrependerem, Deus pedirá contas das vidas que eles incentivaram a serem tiradas. Isso vai ser pesado no dia do juízo. Para você ter uma ideia da gravidade disso, e eu já mencionei isso em outros vídeos meus, em Êxodo 22, 21 a 25, quando ocorria de dois homens brigarem e um deles, por engano, batesse numa mulher grávida e ela viesse a ter o filho antes do tempo, ele pagaria uma indenização, a indenização que o marido exigisse. Mas se ele provocasse o aborto, ele seria morto. A pena capital existia para ele. Por quê? Porque Deus considera o feto uma vida. E a pena de morte existia para o indivíduo que levasse uma mulher ao aborto. Então é por isso que você pode ter certeza que todos aqueles que chamam ao mal de bem, ou seja, chamam o aborto de uma coisa boa, eles prestarão contas a Deus no dia do juízo. Não importa a ideologia a qual você pertence ou religião que você siga. Queridos, nós temos que pensar, nós temos que usar a nossa cabeça para pensar. Não é regulamentando uma prática errada da sociedade que vamos resolver nossos problemas sociais. Vou repetir, não é regulamentando uma prática errada da sociedade que vamos resolver nossos problemas sociais. E muito menos fazer com que Deus mude de opinião acerca da vida. O que deve ser feito, ao invés de regulamentar o que é errado, é educar o povo a fazer o que é certo. Mas você pode dizer assim, mas o Estado é laico, mas não interessa. Mesmo que o Estado seja laico e deva ser laico, porque a união entre igreja e Estado nunca deu certo e nunca vai dar certo, mesmo que o Estado seja laico, existem leis naturais, leis espirituais, leis morais, leis físicas, leis matemáticas criadas por Deus que não podem ser transgredidas. Então o fato de o Estado ser laico não dá ao Estado a liberdade de transgredir os absolutos de Deus. É por isso que o Salmo 33, verso 12 diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. A nação que tem a Deus como Senhor, que respeita os princípios de Deus, ela é feliz e ela é abençoada. Não é por acaso que os Estados Unidos, tendo sido fundados com base na fé protestante, é um país abençoado, e já foi muito mais quando leis de Deus eram respeitadas. Então, meu amigo internauta, pense muito bem nas consequências daquilo que você crê. Avalie se aquilo no qual você acredita está de acordo com os conceitos de Deus. E lembre-se da profecia de Isaías 5:20. Deus vai cobrar pesado daquele que chama aquilo que é bem de mal e daquele que chama aquilo que é mal, como aborto, de bem. Deus vai cobrar pesado. E quando Jesus voltar, as oportunidades terão acabado.
porque quando ele voltar, ele já voltará para executar outra fase do seu juízo. Então, enquanto Cristo estiver no santuário celestial, Biden, seus executivos, qualquer pessoa no mundo pode arrepender-se dos seus pecados, pedir perdão a Deus e não regulamentar práticas sociais erradas que Deus não aprova. Temos que educar o povo a fazer o que é certo. Que Deus guarde a você. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Não deixe de curti-lo, de compartilhá-lo com as pessoas, porque assim você estará me ajudando a ensinar mais pessoas e assim você mostrará para o YouTube, obviamente, a relevância desse conteúdo e a relevância deste canal. Que Deus guie os seus passos e até um próximo estudo.